O sol ainda não havia cruzado a linha do horizonte quando John Freddy Paz se sentou à beira da cama, deixando que o silêncio da madrugada o envolvesse. O ar na pequena casa era fresco, carregado com o aroma sutil de terra úmida e do café que ele mesmo começaria a preparar em instantes. John era um homem de estatura média, mas sua presença parecia preencher cada centímetro daquele lar modesto. Suas mãos, marcadas por calosidades profundas e pequenas cicatrizes, eram o testemunho vivo de anos de labuta incessante. No entanto, era em seu olhar que a verdadeira narrativa se escondia. Havia um peso ali, uma névoa de melancolia que contrastava com o sorriso gentil que ele reservava para os seus. Aqueles olhos já haviam visto o que muitos passariam a vida inteira tentando ignorar, e cada ruga em seu rosto parecia ser o sulco de uma memória que ele preferiria esquecer. Para John, a vida não era medida em conquistas materiais, mas na segurança que ele conseguia prover para sua esposa e seus filhos. Cada tijolo daquela casa, cada prato de comida sobre a mesa representava uma batalha vencida contra a escassez que moldou sua própria infância. Ele observava a esposa dormindo, a serenidade no rosto dela sendo o combustível que o impulsionava a levantar todos os dias antes da luz. Seus filhos, o símbolo de um futuro que ele desejava ser radiante e desprovido de sombras, eram a razão pela qual ele havia jurado, décadas atrás, que a linhagem dos Paz jamais conheceria a miséria ou o medo que ele sentiu no passado. Esse amor incondicional era sua maior força, mas também sua vulnerabilidade mais profunda, um tendão de Aquiles que ele protegia com uma vigilância quase religiosa. Apesar da paz aparente, um fantasma silencioso caminhava ao lado de John. Ele carregava consigo os resquícios de uma juventude turbulenta, uma época em que a necessidade e a impulsividade o levaram por caminhos sinuosos. Eram erros de uma versão de si mesmo que ele tentava enterrar sob camadas de honestidade e trabalho duro. Contudo, dívidas emocionais e financeiras daquela época nunca foram totalmente quitadas. Elas eram como brasas escondidas sob as cinzas, prontas para queimar novamente ao menor sopro do destino. John sabia que o passado é um credor paciente que raramente aceita o esquecimento como pagamento. Ele sentia, nas noites de insônia, que aquela tranquilidade conquistada a duras penas era um castelo de cartas, e o vento começava a soprar de uma direção familiar e gelada. O incidente que mudaria tudo ocorreu em uma tarde que deveria ser comum. Enquanto John trabalhava na manutenção de sua pequena propriedade, um carro preto, estranhamente luxuoso para os padrões daquela vizinhança, estacionou diante do seu portão. O som do motor desligando ecoou como um trovão em um céu limpo. Do veículo desceu uma figura que parecia ter saído diretamente dos pesadelos que John tentava ignorar. O homem não disse uma palavra inicialmente, apenas retirou os óculos escuros e fixou o olhar no protagonista. O reconhecimento foi instantâneo e devastador. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está nos assistindo. Aquela presença era o elo físico com o caos que John pensou ter deixado para trás, uma representação viva de uma traição que ainda não havia sido cobrada. O visitante entregou a John um envelope pardo, cujas bordas pareciam gastas, mas cujo conteúdo irradiava uma ameaça palpável. Sem qualquer saudação, o homem proferiu as palavras que John mais temia ouvir. O tempo de se esconder havia acabado. O ultimato foi curto, seco e definitivo. John Freddy Paz agora estava diante de uma encruzilhada impossível. O passado exigia sua presença e sua lealdade. Ou então, tudo o que ele construiu com suor e sacrifício seria reduzido a escombros em questão de dias. A paz da família Paz estava oficialmente sob cerco.
E John percebeu que, para salvar o futuro de seus filhos, ele teria que mergulhar novamente na escuridão que quase o consumiu uma vez. Ele olhou para sua casa, sentindo o peso do mundo em seus ombros, sabendo que a batalha pela sua alma e pela sua família estava apenas começando. O envelope pardo pesava nas mãos de John Freddy Paz como se contivesse chumbo. Enquanto o carro preto desaparecia na poeira fina da estrada, o silêncio que se seguiu foi preenchido pelo eco de memórias que ele lutara para silenciar por 15 anos. Naquela época, John era um jovem cheio de ambição e uma confiança quase ingênua na bondade alheia. Ele tinha um sócio, um homem que chamava de irmão, com quem compartilhava sonhos grandiosos de erguer uma empresa de transportes. Juntos, iniciaram um pequeno empreendimento que prometia ser a saída definitiva da pobreza. No entanto, em uma noite chuvosa e fria, tudo ruiu. Enquanto John dormia o sono dos exaustos, seu aliado limpava meticulosamente as contas bancárias, falsificava assinaturas em documentos de dívidas astronômicas e desaparecia na escuridão, deixando para trás um rastro de destruição legal que recairia sobre John. A traição não foi apenas financeira, foi um ataque direto à espinha dorsal do homem que ele estava tentando se tornar. John viu seu nome ser arrastado pela lama e sentiu o gelo no olhar das pessoas que antes o cumprimentavam com sorrisos. A reputação, que ele valorizava acima da própria vida, foi incinerada em questão de dias por crimes que ele não cometeu. As consequências imediatas foram devastadoras. Ele enfrentou processos judiciais, ameaças físicas de credores e a humilhação pública de ser rotulado como um fraudador comum. Por meses, sua saúde mental cambaleou à beira do abismo. Ele passava as noites encarando o teto, questionando se o mundo era apenas um lugar onde os cruéis prosperavam à custa dos honestos. Foi uma época de sombras densas, onde a depressão batia à sua porta todas as manhãs. Somente a presença firme e o amor incondicional de sua esposa o impediram de se perder completamente naquelas trevas interiores. Agora, segurando aquele envelope, a antiga ferida latejava com uma intensidade renovada. John sentia o fogo da vingança arder no fundo de sua alma, uma brasa que ele pensava ter apagado com anos de trabalho honesto na terra. Ele olhou para a porta de sua casa, onde o som do riso de seus filhos escapava pelas frestas, e sentiu o conflito interno dilacerar seu peito. Uma parte dele queria caçar o homem que o destruíra e recuperar sua dignidade. Mas outra parte, a versão de si mesmo que ele lapidou, sussurrava que qualquer retaliação cega colocaria em risco a integridade moral da família. Ele não podia se tornar o monstro que o feriu. Mas como ignorar o veneno que o passado estava injetando em seu presente? A pressão tornava-se sufocante. O envelope continha fotos recentes de seus filhos e detalhes minuciosos de sua rotina financeira, provando que ele estava sendo vigiado há muito tempo. Aquilo não era apenas um lembrete, era um cerco estratégico e impiedoso. John percebeu que o homem no carro era apenas um mensageiro de algo muito mais profundo e perigoso. O medo rastejava de volta como uma serpente fria, dificultando a respiração. Ele sabia que não podia mais se esconder atrás de sua rotina. O problema crescera até se tornar impossível de ignorar, e cada hora de silêncio dava mais poder aos seus inimigos invisíveis. Com os dedos trêmulos, ele extraiu o último papel. Era um bilhete curto, com uma caligrafia que ele reconheceria mesmo após décadas. Enquanto lia, seu sangue gelou instantaneamente. O texto citava uma conversa privada que ele tivera há apenas 2 dias com um de seus amigos mais próximos da comunidade, alguém que frequentava sua casa e compartilhava de suas refeições no domingo. A percepção o atingiu como um soco no estômago. A traição, que quase o destruíra anos atrás, não era um fantasma distante, mas uma ferida aberta alimentada por alguém em quem ele confiava hoje,
para proteger sua própria família. John olhou para as casas vizinhas, sentindo-se exposto sob o céu aberto. Ele compreendeu com o horror crescente que o arquiteto de sua ruína não estava em um lugar remoto, mas infiltrado em seu círculo íntimo, observando seus passos agora. O choque da descoberta não paralisou John Freddy Paz. Em vez disso, despertou nele um instinto de sobrevivência que ele acreditava ter enterrado junto com os erros amargos da juventude. O ar ao seu redor parecia ter ficado subitamente mais denso, saturado pela percepção de que cada sorriso recebido na última semana poderia ter sido apenas uma máscara para a traição. Ele não era mais aquele rapaz que chorava as perdas no silêncio de um beco escuro, sem saber como reagir ao mundo. O homem que agora olhava para as próprias mãos calejadas era um protetor, um pai que compreendia que a passividade era o convite final para o desastre absoluto. John caminhou até sua pequena oficina nos fundos da casa, o único lugar onde o silêncio era absoluto o suficiente para ele organizar os pensamentos fragmentados e a raiva que latejava em suas têmporas. Entre o cheiro de óleo lubrificante e a visão de suas ferramentas organizadas, ele começou a traçar um plano de reação. Ele não podia mais fugir ou se esconder sob a sombra de sua rotina honesta. Se o passado o encontrara em seu refúgio sagrado, a única saída era enfrentá-lo com a mesma precisão cirúrgica com que consertava um motor quebrado. John começou a repassar mentalmente cada conversa recente, cada gesto suspeito e cada olhar de seus amigos e aliados próximos. Alguém que conhecia sua intimidade estava alimentando o monstro com informações valiosas. A raiva era uma chama azul no fundo de seu estômago, mas ele sabia que a raiva sem estratégia era apenas um combustível para o fracasso. Ele precisava de provas, de uma vantagem tática e, acima de tudo, de tempo para afastar o perigo de sua porta. Ao retornar para o interior da casa, a luz suave da cozinha criava uma atmosfera de falsa normalidade que o sufocava. Sua esposa estava ali, movendo-se com a graça de quem ainda acreditava na segurança inabalável do lar que construíram. Quando seus olhos se encontraram, John sentiu uma pontada aguda de vulnerabilidade que quase o fez perder o equilíbrio. Ele se aproximou e a abraçou com uma intensidade que quase revelou tudo o que ele escondia. Por um breve momento, as palavras dançaram na ponta de sua língua, a verdade sobre o envelope pardo, sobre o traidor infiltrado e sobre o perigo que agora respirava no pescoço de todos eles. No entanto, ao ver o brilho de esperança nos olhos dela, ele recuou. Proteger sua família significava, naquele momento, carregar o peso do mundo em total isolamento. "Está tudo bem", ele mentiu, e o som de sua própria voz pareceu um espinho cravado na garganta. Ele beijou sua testa, sentindo o perfume familiar do cabelo dela, enquanto jurava silenciosamente que não permitiria que aquela luz fosse apagada. Na manhã seguinte, John tentou sua primeira investida estratégica, buscando uma pequena vitória para recuperar o controle. Ele procurou um antigo conhecido de sua juventude, um homem que vivia nas margens da legalidade e que ainda lhe devia um favor de tempos remotos. O objetivo era simples: obter informações sobre quem estaria financiando o retorno do seu antigo carrasco. Contudo, o que encontrou foi um muro de medo intransponível. O aliado de outrora, ao ouvir o nome envolvido na trama, empalideceu e deu um passo atrás, recusando-se a sequer pronunciar o que sabia por temor de represálias. "John, você está lutando contra fantasmas que têm dentes muito afiados", disse o homem antes de fechar a porta bruscamente. Esse revés emocional abalou John profundamente, trazendo uma dúvida corrosiva. Estaria ele conduzindo sua família para um massacre inevitável? A tensão escalou para um nível insuportável durante o meio da tarde, quando a realidade bateu à sua porta da forma mais cruel. Ao buscar os filhos na escola,
John notou que seu filho mais novo segurava algo pequeno e metálico com curiosidade. Era uma moeda antiga, desgastada pelo tempo, mas com uma marca específica que John reconheceria em qualquer lugar do mundo. Era o amuleto que ele e o traidor compartilhavam como símbolo de sua sociedade fracassada anos atrás. A criança disse inocentemente que um tio gentil a entregara no portão da escola. O sangue de John gelou instantaneamente. O inimigo não estava apenas observando de longe. Ele estava tocando o que John mais amava, testando friamente os limites de sua sanidade e paciência. O dia terminou com uma atmosfera de presságio carregada. A noite caiu pesada e úmida sobre a casa da família Paz, e o silêncio parecia prenunciar uma tempestade. Enquanto sua família dormia, John permanecia vigiando a sala em completa escuridão, com os sentidos aguçados ao extremo. De repente, um ruído seco e metálico contra a madeira da porta principal o fez saltar do sofá. Não era uma batida comum, mas o som de algo sendo cravado com força deliberada. John caminhou lentamente, sentindo o coração martelar contra as costelas como um animal enjaulado. Ao abrir a porta, encontrou uma faca de caça enterrada profundamente na madeira. Presa à lâmina fria, havia uma foto polaroid de sua própria infância, um item que deveria estar trancado em um baú antigo no sótão. O recado era definitivo e cruel. O inimigo já estava dentro de sua vida antes mesmo de anunciar sua chegada. John apertou o cabo da faca, a frieza do metal subindo por seu braço e endurecendo sua alma. Não havia mais espaço para planos ou hesitações. A guerra havia começado, e aquela seria, sem dúvida, a noite mais longa de sua existência. John Fred Paz retirou a faca da madeira com um movimento seco, sentindo o metal ranger contra a fibra da porta. O ranger metálico da fechadura parecia um grito de alerta no silêncio da madrugada. O peso daquela lâmina era mais do que físico. Representava uma promessa de sangue que ele tentara esquecer por décadas. Ele sabia que não podia mais esperar o sol nascer para agir. Com o coração martelando contra as costelas, lançou um último olhar para o corredor silencioso onde sua esposa e filhos descansavam, ignorantes do abismo que acabara de se abrir sob seus pés. Ele fechou a porta com suavidade e saiu para a noite úmida, dirigindo seu velho veículo em direção aos bairros industriais esquecidos, o lugar onde as sombras tinham nomes e os pecados nunca eram perdoados por ninguém. À medida que as luzes da cidade ficavam para trás, John sentia que o ar mudava de densidade. O cheiro acre de fumaça e óleo diesel trazia memórias amargas de uma juventude desperdiçada em esquinas perigosas que ele acreditava ter deixado no passado. Ele estacionou em frente a um armazém caindo aos pedaços, um antigo ponto de encontro de sua vida anterior que jurara nunca mais visitar. Seus passos ecoavam no asfalto molhado com uma cadência fúnebre, e cada sombra parecia um espectro observando seu retorno inevitável. Ele estava ali para encontrar uma figura do passado, um remanescente de um tempo que acreditava ter enterrado. Para obter as informações necessárias, ele teria que mergulhar novamente na lama da qual tanto lutou para se limpar durante anos de trabalho honesto. Ao entrar no ambiente fétido, John foi imediatamente cercado por olhares hostis e desconfiados. Um jovem barrou seu caminho com uma agressividade que John reconheceu instantaneamente como sendo a sua própria há 20 anos. Por um segundo, a mão de John fechou-se em um punho rígido, e a tentação de usar a força bruta rugiu em seu peito como um animal faminto. Ele poderia derrubar o rapaz com um único golpe, mas o rosto de sua filha cruzou sua mente de forma súbita. Ele prometera redenção e uma vida sem violência. Em vez de ceder ao instinto cruel, ele apenas mostrou a moeda antiga deixada em sua porta.
O reconhecimento foi imediato, e o jovem, tremendo levemente sob o peso daquele símbolo, indicou os fundos do armazém com um gesto apressado. O encontro com seu contato foi breve, mas absolutamente devastador para sua sanidade. Em meio a pilhas de sucata e arquivos amarelados, John descobriu o que procurava, mas a verdade provou ser um veneno que ele não estava preparado para ingerir. Ele encontrou registros revelando um segredo de família mantido sob 7 chaves por gerações. A dívida que o traidor cobrava agora não nascera de um erro pessoal de John, mas de uma traição ainda mais antiga e profunda cometida por seu próprio pai. Toda a sua fundação moral e o respeito pela memória paterna desmoronaram diante de seus olhos em questão de minutos. Ele percebeu que a traição sofrida anos atrás era apenas o segundo ato de uma tragédia iniciada antes de seu nascimento. O traidor colhia os juros de uma herança de mentiras plantada pelo homem que John mais admirava no mundo. Ao sair do galpão, a solidão o atingiu como um vento glacial que atravessa os ossos. John ligou para seus aliados mais próximos, mas o primeiro não atendeu a chamada. O segundo atendeu com uma voz carregada de um pavor paralisante que John nunca ouvira antes naquela comunidade. Não me ligue mais, John. Eles sabem onde minha família está e o que eu faço. Você está completamente sozinho nesta batalha, disse o amigo antes de desligar. O isolamento era agora absoluto. Aqueles que compartilhavam sua mesa agora se escondiam nas sombras, temendo que a mancha do passado de John os consumisse. O asfalto refletia as luzes pálidas e distantes, criando um cenário de desolação que espelhava seu interior. Ele estava parado em uma rua deserta, sem aliados, sem a imagem do pai e com sua própria família na mira de um monstro implacável. No silêncio opressor da chuva que começava a cair, a revelação final se assentou em sua alma cansada. Cada gota de chuva que batia em seu rosto era um lembrete gélido de que o tempo de lamentar o passado havia acabado definitivamente. John Freddy Paz compreendeu que não havia mais fuga ou esconderijo possível neste mundo. O destino que ele tentara evitar, aquele caminho de sacrifício e confronto direto com a escuridão, era sua única saída real. Para salvar o futuro de seus filhos, ele teria que abraçar voluntariamente o papel reservado a ele desde o berço. Ele percebeu que a única forma de vencer o traidor era se entregando a um destino que evitou a vida toda, caminhando conscientemente para o coração da tempestade que o aguardava logo adiante. O asfalto molhado refletia a silhueta solitária de John Freddy Paz, enquanto ele se aproximava do moinho abandonado, uma estrutura que se erguia como um túmulo para os segredos de sua linhagem. O vento uivava através das frestas da madeira apodrecida, produzindo um som que se assemelhava a sussurros de fantasmas de um passado que ele nunca desejou conhecer. A cada passo, a faca que ele carregava parecia pesar mais, não pelo seu metal, mas pela intenção que carregava consigo. Ele entrou no vasto salão sombrio, onde o cheiro de poeira antiga e óleo industrial saturava o ar denso. No centro do pavilhão, iluminado por uma lanterna solitária que projetava sombras distorcidas nas paredes descascadas, estava a figura que ele tanto temia encontrar. Era Ricardo, o homem que um dia John considerou um mentor, um protetor, e que agora se revelava como o arquiteto cruel de sua ruína absoluta. Ricardo não se moveu. Seus olhos fixos em John, com uma frieza que parecia drenar o calor do ambiente. Ele começou a falar, sua voz arrastada e carregada de um ressentimento que fermentara por décadas. Ele detalhou como o pai de John, o homem que ele idolatrava, havia traído a confiança de seus sócios, roubando a oportunidade de uma vida digna de Ricardo para construir sua própria fachada de honestidade. John sentia como se cada palavra fosse um golpe físico, desmoronando a imagem do pai que ele carregava no peito com orgulho. A dívida que o perseguia não era sua,
Mas ele era o herdeiro involuntário de uma desonra que agora batia à sua porta, exigindo pagamento em sangue. O conflito interno rugia dentro dele. A vontade de silenciar Ricardo para sempre lutava contra a promessa de integridade que ele fizera à sua esposa e filhos. Ele via diante de si não apenas um inimigo ferrenho, mas o reflexo distorcido de tudo o que sua família representava. A tensão atingiu um ponto de ruptura insustentável quando Ricardo sacou uma arma, apontando-a com uma mão trêmula que denunciava o peso de sua própria amargura. John avançou, os sentidos aguçados pela adrenalina pura, pronto para o confronto final. Ele teve o momento perfeito. Ricardo tropeçou em um pedaço de engrenagem solta, ficando vulnerável por um breve instante. John poderia ter acabado com tudo ali, cravando a lâmina e encerrando o ciclo de vingança que consumia sua existência. No entanto, o destino interveio de forma cruel e inesperada. Acima deles, uma viga de sustentação, castigada pelo tempo e pela tempestade, começou a ceder, ameaçando esmagar um jovem vigia que Ricardo havia trazido consigo, um rapaz que olhava para a cena com um terror genuíno nos olhos, sem qualquer chance de escapar sozinho. Em um ato que desafiava toda a sua lógica de sobrevivência, John Freddy Paz desviou seu caminho original. Ele ignorou a arma de Ricardo e se lançou na direção do jovem inocente, empurrando-o para fora da zona de impacto com um grito de esforço heróico. O estrondo da viga atingindo o solo foi ensurdecedor, levantando uma nuvem espessa de serragem e detritos que envolveu o ambiente em uma névoa cinzenta. John sentiu uma dor aguda atravessar sua perna, ficando parcialmente preso sob parte do entulho, sacrificando sua vantagem estratégica para salvar uma vida que não lhe pertencia. Ele provou, naquele momento de agonia suprema, que sua mudança de caráter era real e que a violência não era mais sua mestra, mesmo diante da morte iminente e do ódio acumulado. Ricardo aproximou-se lentamente, a arma agora firmemente apontada para o peito de John, que lutava para se libertar das cinzas do passado. O olhar do traidor vacilou por um segundo, tocado pela nobreza inesperada de seu adversário, mas a sombra da vingança logo obscureceu sua visão novamente. O silêncio que se seguiu foi subitamente quebrado pelo som estridente de sirenes que cortavam a noite, vindo da estrada de acesso. Luzes azuis e vermelhas começaram a lampejar contra as vidraças quebradas do moinho, sinalizando a chegada da autoridade ou talvez de mais caos. Antes que qualquer palavra final pudesse ser trocada, o som seco de um disparo ecoou violentamente pelo armazém, misturando-se ao clamor das sirenes. John sentiu um impacto súbito e o mundo começou a girar em um turbilhão de luzes e sombras, deixando seu destino pendurado por um fio invisível enquanto a escuridão o reclamava. O som seco do disparo não marcou o fim da vida de John Freddy Paz, mas sim o encerramento violento de um ciclo de mentiras que o sufocava há décadas. O projétil, disparado por um dos oficiais que irrompeu no moinho no exato momento em que Ricardo hesitava com o dedo no gatilho, atingiu o ombro do traidor, desarmando-o instantaneamente. Enquanto as luzes vermelhas e azuis das viaturas varriam as paredes de madeira apodrecida, John sentiu o peso do entulho sobre sua perna, mas uma leveza súbita e avassaladora em seu espírito. O jovem vigia que ele havia acabado de salvar gritava por ajuda, apontando desesperadamente para onde John estava caído entre a poeira e o caos. Em meio à confusão de vozes, ordens policiais e o barulho de botas batendo no chão de madeira velha, John fechou os olhos por um breve momento, sentindo a chuva fria que entrava pelo telhado quebrado lavar o suor e o sangue de seu rosto. Ele não era mais o prisioneiro de um passado que nunca lhe pertencera. A investigação minuciosa que se seguiu àquela noite fatídica trouxe à luz segredos que estavam enterrados sob camadas de medo e manipulação.
Os documentos recuperados no escritório clandestino de Ricardo revelaram que a traição original fora meticulosamente orquestrada para incriminar o pai de John, transformando uma simples disputa comercial em uma tragédia familiar que atravessou gerações. A verdade, antes sussurrada apenas nos cantos escuros e hostis da cidade, agora era proclamada com clareza nos tribunais e nas praças públicas. John viu seu nome ser limpo perante toda a comunidade, não por um golpe de sorte, mas pelo peso inegável dos fatos e pelo testemunho emocionado do jovem que ele resgatara da morte certa. Aqueles que antes o evitavam pelas ruas, temendo o estigma de sua linhagem, agora o olhavam com um respeito renovado, reconhecendo o sacrifício supremo de um homem que preferiu a integridade moral à vingança fácil. No entanto, a verdadeira redenção de John Freddy Paz não aconteceu nos tribunais ou nos jornais, mas no silêncio sagrado de sua própria sala de estar. Ao retornar para casa, após semanas de uma dolorosa recuperação física no hospital, ele foi recebido por um abraço que silenciou todos os seus fantasmas internos. Sua esposa, cujos olhos carregavam as marcas profundas das noites sem sono e da angústia constante, não precisou de explicações detalhadas ou confissões tardias. Ela viu na postura ereta e no olhar límpido de John que a sombra finalmente havia partido. Seus filhos, correndo ao seu encontro com uma inocência preservada, eram o testemunho vivo de que todo o seu esforço e sofrimento valeram a pena. John sentou-se à mesa com eles, sentindo o calor da comida caseira e o som reconfortante das risadas, compreendendo que a maior vitória de sua vida não fora derrotar Ricardo, mas ter sido capaz de não se tornar igual ao seu inimigo durante o processo de luta. John aprendeu, através da dor e da superação, que as cicatrizes são mapas de sobrevivência que contam histórias de vitória. Ele não tentava mais esconder as marcas em seu corpo ou as lembranças amargas de sua descida ao abismo. Elas eram agora partes integrantes de quem ele se tornara. Um homem forjado na adversidade e temperado pela resiliência inquebrável. A lição de vida que ele agora carregava e transmitia era clara. O perdão não é um sinal de fraqueza, mas a forma mais elevada e pura de coragem humana. Ao perdoar o legado conturbado de seu pai e até mesmo o ódio corrosivo de Ricardo, John cortou as últimas correntes que o prendiam ao sofrimento, permitindo-se finalmente viver no tempo presente. A força humana, ele descobriu na prática, não é medida pelo poder de destruir, mas pela capacidade de reconstruir algo belo após a devastação total. No crepúsculo de uma tarde tranquila, meses depois, John caminhou até o limite de sua propriedade, onde a terra cultivada encontrava o horizonte aberto. Ele olhou para as montanhas distantes, sentindo a brisa suave acariciar seu rosto, agora sereno. O passado era agora apenas uma história contada, não mais um fardo pesado a ser carregado. Ele era um homem livre, um pai amado e um pilar de integridade em sua comunidade. Ao olhar para baixo, notou que seus filhos o observavam de longe, imitando seus passos com um orgulho silencioso. Um sorriso sutil e genuíno surgiu em seus lábios, ao perceber que o legado que ele deixaria não seria feito de dívidas ou traições, mas de honra, trabalho e perseverança. Embora aquela jornada específica de dor tivesse terminado, o verdadeiro legado de John Freddy Paz estava apenas começando a florescer, ecoando como uma promessa de que a luz sempre encontrará um caminho através da fenda mais escura da alma.